É, galera, o negócio não é tão simples não. A gente quer ser atleta e se lesiona. Mas enfim, foi um pouco mais sério do que a gente imaginava, porque pra mim era só uma lesão, uma tendinite, uma besteirinha. Mas na real teve uma fratura que, pela imagem, o médico falou que foi uma fratura completa ali do colo do filho. E aí a gente vai ter que fazer a cirurgia. Já tá marcado, inclusive, semana que vem eu já vou fazer. E é isso. Já que tomando um cafezinho da manhã dessa barulheira. Mas deixa eu contar pra vocês um pouco o que aconteceu. Final de novembro, início de dezembro foram finais de semana de muitas provas, né? Eu fiz a primeira prova da live, que deu uma forçada. No outro final de semana eu tinha... Parei rapidinho, filho. Eu tinha a prova do tri, né? Que era da FATRI, que eram as 3 modalidades juntas, né? Que eu postei aqui pra vocês viram, acompanharam tudo. Forcei também nesse dia, né? Porque querendo ou não, era a primeira vez que eu tava fazendo as 3 modalidades juntas. E no outro final de semana eu tive a corrida da Poema. E eu também dei uma forçada pra tentar, né? Pegar o primeiro lugar e conseguir pegar o pódio. E aí tá. A corrida vai ser legal, Quando eu né? cheguei nesse dia, do dia 7 de dezembro, da corrida da Poema, eu já cheguei sentindo um pouco de desconforto quando eu pisava. Eu fui pra igreja, tudo mais, sentindo um pouco, mas durante o dia foi diminuindo a dor e foi melhorando. Tanto que na segunda-feira. Vai ganhar a corrida. Tanto que na segunda-feira eu não tava sentindo nada, era um dia que eu tava de descanso, era um day off. E eu tirei pra descansar mesmo. Também. Na terça-feira eu já tinha planilha. Peraí, rapidinho, não. Na terça-feira eu já tinha corrida da planilha. E aí eu fui pra esteira fazer. Tava acompanhada da Júlia, minha amiga, que a gente sempre corre juntas, né? E eram só 6 km Z3, super leve. Coloquei lá, fiz o treino. No decorrer do treino eu comecei a sentir um leve desconforto, bem leve. Mas aí quando deu 5 km e 800, eram 6 km, lembra disso? Em 5 km e 800, a minha perna, ela simplesmente falhou. Aí eu tive que pular pra lateral da esteira, né? Pra parar a corrida. E aí, não faz isso não, Luísa, tá? Isso não é legal. E aí, pulei pra lateral da esteira, esperei um pouco, né, pra ver se a dor diminuir. Aí eu, cara, só falta 200 metros. Corri mais 200, terminei os 200 metros e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, a minha perna já tava horrível. Tipo, eu já não tava conseguindo pisar direito no chão, sabe? Foi bem ruim. Só que assim, como eu já tô acostumada, tipo, querendo ou não, eu morro de medo, sou uma pessoa que morre de medo de lesão, gente, morro de medo. Então eu já paro, já mandei mensagem pro Caio. Falei pra ele o que eu tava sentindo e que eu queria parar. Ele falou também, não, vamos parar um pouco, vamos tirar então tirar a corrida e bike, porque bike querendo ou não tem ali, né, uma repetição. E a dor era bem na lateral, assim, do quadril. Depois eu mostro exatamente pra vocês onde é a dor. Mas é na lateral do quadril ali, como se fosse entre a virilha e o glúteo, sabe? É bem aqui naquela articulação da perna mesmo. Aí o Caio falou pra gente suspender, a gente suspendeu. Eu morro de medo de lesão, então realmente parei completamente. Qualquer coisa que pudesse assim, pesar ali, sabe? E aí eu fiquei em casa. Só que normalmente essas dores, é normal, aparece uma dor ou outra. Joelho, não sei o que, um detalhezinho ou outro, mas com 2, 3 dias passa, some completamente e a gente volta à vida normal. Mas dessa vez foi passando 3 dias, não foi mudando, não foi passando 4, 5, 6. Quando deu exatamente 9 dias de dor, eu já me preocupei.
mandei mensagem pra uma amiga minha, que ela é casada com o Robson, que é nosso amigo, ortopedista, ele é maravilhoso. E aí agendei uma consulta, que ficou pro outro dia, que era no caso dia 19 de dezembro. Então assim, vocês estão vendo que eu esperei um pouco, fiquei bem parada, mas também não foi uma coisa assim que eu super demorei, né, ir atrás de resolver. Mas ainda assim eu esperei 10 dias de dor, né? E aí tá, 10 dias, fui pra consulta. Lá ele fez manjericão, filha, uma delícia, como. Lá a gente ele fez todos os exercícios físicos, sabe? Comigo, abrir e fechar a perna, levantar, ver tudo. E eu tava com a mobilidade perfeita. Ele fez também exercício pra ver se eu estava com glúteo forte, com pernas fortes e tal. E tava, então assim, eu já parei um pouco de me culpar que não era falta de mobilidade ou de fortalecimento na academia, que eu faço, né, pelo menos 3 vezes toda semana. Então, e quando não dá, pelo menos 2 vezes eu vou malhar, né? Então já não era isso, não era glúteo fraco, não era um quadríceps, não era perna fraca, sabe? Eu já fiquei mais tranquila, assim, que poderia ser algo, sei lá, a gente suspeitou de repente uma tendinite, algo nesse sentido. Porque a dor já estava diminuindo bastante, já tinha diminuído bastante, mas era uma dor constante. Era uma dor que estava durando. Toda vez que eu pisava, eu sentia essa dor. Tá, aí nisso ele me passou uma ressonância, mas eu na expectativa assim de que fosse, vai ser só realmente uma tendinite, a gente vai fazer o que eu já estou fazendo, ficar de repouso, tomar um remédio de repente, daqui a pouco fazer um fortalecimento. Ele, né, me passou para fazer um fortalecimento bem fisioterapia, né, tanto que vocês viram que eu marquei com o Caio, eu fui com o Caio fazer na academia mesmo. Ele passou vários exercícios assim de fortalecimento para corrida, de fortalecimento para glúteo. E aí demorei um pouco para marcar essa ressonância, mas aí porque nessa fé, né, demorei uns dias, mas aí quando eu fui marcar só tinha data pro dia 30 de dezembro. Marquei, fui fazer dia 30 e o resultado só ia sair, no caso, na primeira semana de janeiro, né, 2026, que foi agora. A gente foi assim, eu saí daqui de casa e falei assim, amor, vamos, porque eu paguei em particular, né, essa ressonância, e ela é caro, gente, sério, vocês não tem noção de valor de ressonância, é caro demais. E eu falei assim, amor, vamos torcer para que realmente seja um dinheiro que eu esteja jogando fora, né, para que a gente, tipo assim, a gente só queria que a gente estivesse jogando dinheiro fora, só isso. Usa aí, sua filha. E aí tá, fiz a ressonância, até mostrei pra vocês que eu dormi a ressonância inteira, né? O homem teve que me acordar pra terminar a ressonância. E aí tá, vim pra casa, o resultado saiu na primeira semana de janeiro, que foi essa semana, dia 6, terça-feira. Quando eu peguei o resultado, o laudo, eu vi pelo aplicativo. Eu mandei já, né, pro Robson, pra Tami, minha amiga. E o Robson, depois de um tempo, ele já ligou, dando a notícia de que não era a coisa simples que a gente estava esperando que fosse. E realmente foi uma fratura. Eu tava simplesmente fraturada. Só pra tentar explicar pra vocês, tem a bacia, né? Aí aqui onde liga o fêmur, né? E tem um osso que é mais ou menos isso, que ele liga aqui, ó, a cabeça do colo do fêmur, né? Ele tem um ossinho assim, e aqui desce o fêmur bem grande, né? Nossa perna, quadríceps, tudo. Esse osso aqui, ele trincou, tipo assim, ó, ele tá fraturado, tipo assim, ó. Só que a gente consegue ver o início dele aqui nesse lado, mas aqui a gente não consegue ver o final dele. Então a gente não sabe se essa fratura é grau 3 ou se é realmente uma fratura completa. Por isso a urgência, assim, tipo, de fazer essa cirurgia logo, entendeu? E aí, a primeira coisa que o Robson falou no dia foi pro Lucas comprar muleta. Ele já chegou aqui no mesmo dia com muletas. Eu não tô podendo encostar o pé no chão, não tô podendo fazer absolutamente nada. É o Lucas que tá cuidando de tudo aqui em casa, fazendo comida, limpando casa, cuidando das crianças, porque eu tô tendo que ficar parada pra que isso não piore, né? Porque, tipo, se acontecer alguma coisa, que tá repreendido no nome de Jesus, acontecer alguma coisa, é uma cirurgia de um porte muito grande. Então, assim,
a gente já tá saindo assim, já tá num lugar de muita seriedade, se tornaria uma coisa demais ainda. Então, é isso, galera. Só pra explicar a vocês. Vou mostrando aqui tudo pra vocês, o que tá acontecendo, como é que tá sendo esse momento, mas só pra tranquilizar vocês, nós estamos muito em paz quanto a isso. A gente entende que Deus, assim, ele tem coisas, vai acontecer coisa ruim com a gente, vai, isso é fato, mas Deus tá no controle, ele tá cuidando da gente, ele sabe tipo assim, da nossa vida, ele sabe o que é melhor pra gente, e a gente tá muito em paz quanto a isso, estamos em paz de fazer a cirurgia, a gente tá muito tranquilo, eu sei que eu vou estar acompanhada, cara, dos melhores profissionais daqui, que eu confio muito, o Robson, e ele tem também um amigo que sempre faz cirurgia com ele, que é especialista, sabe, no quadril, então assim, eu vou estar muito bem amparada, e em nome de Jesus vai dar tudo certo, eu volto aqui depois mostrar pra vocês tudo certinho no dia da cirurgia, vocês vão acompanhar isso comigo, tá? Mas tá tudo bem, gente. O amor, alegria, paz, paciência, benevolência. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no meu lugarzinho de sempre, aqui em casa, sentada no sofá ou na cama. É só o que eu tenho feito, gente, porque eu não tô podendo ainda pisar no chão, né, com a minha perna. Então, eu tenho ficado muito parada. Tento andar com a muleta aqui dentro de casa e tal, mas tá sendo só aqui dentro mesmo, sabe? Quase não tenho saído e acaba que é um pouco difícil, sabe? Porque eu me sinto um pouco ansiosa às vezes. Eu saí de uma pessoa que fazia tipo de 2 a 3 horas de exercício diariamente para uma pessoa sedentária. Eu estou tendo que ficar parada, sem fazer exercício nenhum, nem nada. E a recuperação é uma recuperação bem lenta, sabe? Então acaba que é um pouco desgastante ficar assim. E eu sou muito ativa, eu gosto de sair, de fazer as coisas, sabe? Não estar podendo fazer isso está sendo difícil. Esse é o relato do dia pra vocês. Amor, ele vem assim, né? É, tipo de daqui, assim, igual onde tá a cicatriz mesmo, né? E foi deitada mesmo? Deitada. Loucura, né? Assim, Carol, os parafusos estão normal implantados, né? Estão no lugar. Não tem sinal de soltura, não tem sinal de piora da fratura, não vejo nada, certo? Então tá tudo ok. Com 4 semanas, daqui 2 semanas, a gente já pode começar a fazer o treino de mobilidade na fisioterapia. Entendi, daqui a 2 semanas. Isso, aí pode fazer. Para de fingir costume, você tá super feliz com essa notícia. Só mobilidade. Não, tem que fazer. Aí faz 4 semanas, começa a mobilidade, aí vai fazer eletroestimulação para começar a ativar a musculatura. Tem a magnetoterapia que ajuda a controlar a dor também, se você está sem dor, trabalha a parte de consolidação também. Bom dia, gente. Então, as crianças acabaram de sair e eu tirei um minutinho aqui pra falar com vocês sobre algumas coisas. Vocês viram que eu tive retorno nessa semana com o Robson e o que ele passou foi que daqui a 15 dias, agora menos, né? Daqui a uns 10 dias, sei lá, eu retorno lá pra gente ver novamente como é que estão, né, os parafusos, porque agora eu vou ter que ficar fazendo esse acompanhamento, né, sempre pra ver se tá tudo no lugar, se tá tudo certinho. Mas daqui a 15 dias eu volto lá pra gente ver isso e dependendo de como tiver, ele já me libera pra começar a fisioterapia. Fisioterapia ainda sem encostar o pé no chão, sem, na realidade, colocar carga, né, sobre o pé, sobre a perna. Vai ser mais uma fisioterapia para mobilidade, né, para que assim, para estimular os músculos nesse sentido. Nada ainda de andar, de colocar o pé no chão. E, gente, é um processo muito lento. Infelizmente, foi uma fratura assim que, né, realmente de um porte um pouco maior do que a gente esperava.
realmente uma coisa mais séria do que a gente esperava. E a gente tem que respeitar esse tempo de recuperação. E aí o que vocês devem estar perguntando é tipo, o que eu vou fazer com as provas que eu tinha, né, me inscrito para esse ano, e vão ter que ser todas canceladas. O Ironman eu já entrei em contato com ele, já estou nesse processo, né, de cancelar. Passei quase um ano treinando super forte para o Ironman, infelizmente vai ficar para um próximo ano, para uma próxima oportunidade. E é isso. E também tinha a prova de Lima, né, que eu ia fazer 21, tinha umas outras provas pequenas aí que eu ia fazer e que vão ser todas canceladas, infelizmente, porque provavelmente eu volte a correr só daqui uns 8 meses, sabe? E a minha prova, ela já seria agora em abril, a do Ironman, né? Então, tá muito aí em cima, não dá de treinar, não dá tempo pra treinar, não dá tempo de me recuperar pra iniciar o treinamento novamente, né? Então, até agora, para esse ano, provas canceladas, focar na minha recuperação, porque é uma recuperação lenta e que eu preciso realmente cuidar, né, dessa recuperação para que quando eu for liberada para voltar, eu volte com tudo, entendeu? É isso, gente. No mais, acho que a gente vai conversando depois sobre mais coisas, dúvidas que forem surgindo, coisas interessantes que eu tenho pra falar pra vocês. Também, se eu for lembrando, eu vou falando depois pra vocês. E é isso. Beijos, até mais.